Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Dando continuidade ao nosso estudo, ao surgimento do povo de Israel e o momento que esse povo escolhe se afastar de Deus, esse trecho de hoje, a mensagem de hoje, traz algo muito importante para você. Muitas vezes, você que está sofrendo, você que está passando por um problema, sabe? Você está ferido. Existem algumas feridas difíceis de cicatrizar. Quando você está ferido no coração porque sentimentalmente alguém lhe traiu, alguém te enganou, alguém brincou com os seus sentimentos, porque você foi traído pelo seu próprio filho, pela sua própria filha, que você criou com tanto amor e carinho, e hoje te maltrata, te fere, te machuca. Você que trabalhou a vida toda numa empresa, deu sangue, e de repente, na hora do sucesso, do aproveitamento da empresa, você é descartado, você é traído por aqueles que lhe contrataram, aqueles que você apoiou. Talvez você trabalhou com alguém em casa de família e simplesmente essa família abandonou você na hora que você mais precisava. Você que teve o seu casamento destruído, você que cuidou bem do seu marido, respeitou, honrou, e ele trocou você pela amante, trocou você pelas drogas, pelo álcool, e você tem levado essa dor, essa ferida no coração. Deixa eu dizer algo para você. Por mais que doa, a escolha de continuar sofrendo ou não é sua, porque toda ferida ela é tratada. Quando você fala da ferida do corpo, você busca tratar. É um corte, você busca limpar e fechar. É uma infecção, você busca combater o objeto que infecciona, o mal, a bactéria, o vírus que infecciona. Você procura combater através de remédios, de antibióticos. Você, de certo modo, quando você se depara com a doença no corpo, você enfrenta. E com a doença na alma, não é diferente. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que quando se machucam, se entregam, sabe? Tem pessoas que infelizmente se machucam na vida sentimental e simplesmente endurecem o coração e tratam todos como inimigo, como se todos fossem lhe fazer o mal que aquela pessoa da relação passada fez, sabe? É a mãe, é o pai que o filho traiu, o filho lhe maltrata e simplesmente ele descarrega essa frustração em todo mundo e se isola. Toma cuidado com isso. Se você quer ser feliz, você tem que reagir e você tem que enxergar as oportunidades quando ela aparece. Sabe, a nação de Israel viveu cerca de 400 anos de escravidão. O povo de Israel passou a viver como escravo, fazendo pedras, carregando pedras, edificando construções, trabalhando em lavoura, sabe? E eu quero que você entenda que na época do povo hebreu, na época do egípcio, aquele momento da história do tempo de Moisés, não existia grandes máquinas de agricultura, não existia redes de irrigação, tudo era feito manualmente. Então o povo hebreu, o povo de Israel, sofria muito. E alguns, aqueles que conseguiam preservar a fé, aqueles que conseguiam preservar a esperança em Deus, eles clamavam ao Senhor e oravam.
Mas o que eu quero que você entenda é que Deus é justo. E por mais que as pessoas sofram, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Você tem um filho rebelde, uma filha rebelde, e você ora por ele. Parece que não adianta nada. Ouça meu conselho, não desista de orar. Você tem alguém da sua família que está passando por problema, você está orando e parece que nada muda. Não desista de orar. Você está enfrentando uma doença e parece que nada está acontecendo. Não desista da sua fé. Porque quando você desiste, você deixa de ouvir a voz de Deus. E quando você insiste em oração, você cria uma proximidade ou até mesmo uma aliança com Deus. E foi essa aliança que salvou a vida do povo de Israel. Foi essa aliança que fez com que Deus olhasse para o sofrimento daquele povo e levantasse um libertador. Foi essa aliança que fez com que Deus escolhesse Moisés. Sabe, Deus, quando escolheu Abraão, ele fez uma aliança que a descendência de Abraão herdaria Canaã. Ele fez uma aliança que a descendência de Abraão tomaria conta de toda aquela terra da qual eles andavam como peregrinos. Mas o que é que o povo estava vivendo? Um momento trágico de escravidão, dor e sofrimento. Agora, presta atenção nessa mensagem para você entender por que eu conversei com vocês antes de ler essa mensagem. Diz assim: falou Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Você entendeu? Deus se lembrou que ele tinha um compromisso com Abraão. Por mais que Abraão houvesse morrido, Isaque houvesse morrido, Jacó houvesse morrido, a promessa de Deus prevalece. É por isso que você não pode desistir. O Senhor disse que a bênção do Senhor está sobre sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos filhos dos teus filhos e em toda a tua descendência, porque Deus tem promessa na vida daqueles que são fiéis. Deus faz uma aliança para aqueles que conseguem tratar a Deus com intimidade. Então, se você tem intimidade com Deus, a sua oração pela sua família tem poder. Por mais que eles aparentemente se afastem de Deus, não tenham fé, não liguem para a sua fé, vai prevalecer a intimidade que você tem com Deus. E diz assim mais, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Os egípcios escravizaram, mas eu lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da terra da servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Ou seja, Deus estava disposto a julgar a todos que oprimiam o seu povo. E diz mais: tomar-vos-ei como meu povo. Lembra disso, meu amigo e minha amiga. Tem pessoas que estão buscando se afastar de Deus quando Deus quer proximidade, compromisso,
intimidade. Deus diz assim: tomar-vos-ei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei para Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei como possessão, porque eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel. Mas os filhos de Israel não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Sabe, o povo, quando sofre demais e se entrega ao sofrimento, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Muitas vezes você já se entregou tanto à dor, tanto ao sofrimento, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus quando Ele te chama, porque Ele quer libertar você. Quando Ele te chama, porque Ele quer te fazer feliz. Pare de ficar remoendo o que você passou. Pare de ficar remoendo sua dor. Ouça a voz de Deus. Ele te chama. Ele quer te libertar. Ele quer te fazer feliz. Pare de ficar preso a um passado de dor, um passado de sofrimento. Pare de ficar preso a um passado com uma pessoa que lhe fez sofrer, que lhe martirizou, que não te valorizou. Segue sua vida. Deus é com você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, é certo que o Senhor tem cuidado de nós. É certo que o Senhor tem lembrado de toda aliança e pacto que o Senhor fez com aqueles que têm intimidade com Deus, assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaque e Jacó, também é conosco. Espírito Santo, queremos nesse momento reafirmar diante do Senhor que não podemos, que não sabemos ficar longe da Tua presença, que não podemos, que não sabemos ficar longe do Senhor. Por isso, pedimos agora, no nome santo e eterno de Jesus, nos ajuda a superar todo o sofrimento e a dor. Tira essa dor do corpo, tira especialmente essa dor da alma, essa tristeza causada pelo luto, essa tristeza causada pela decepção, essa tristeza causada pela infidelidade. Espírito Santo, lembra que teu povo se coloca diante da tua presença, porque crê em ti. Essas pessoas que oram pela madrugada antes de trabalhar, essas pessoas que oram pela madrugada antes de dormir, essas pessoas que ouvem as mensagens diárias, muitas vezes longas, muitas vezes até palavras duras, repreensivas, mas porque elas querem aprender, elas querem se aproximar do Senhor, elas querem ser livres da dor e do sofrimento. É verdade, Senhor, que alguns já endureceram tanto o coração que têm dificuldade de ouvir, mas tem outros que já estão ouvindo e orando por esses que endureceram o coração. Aqui temos mães, pais, aqui temos irmãos, pessoas que têm se dedicado em oração pela família, pessoas que não têm deixado de ouvir a mensagem diária, mas antes têm ouvido e têm apresentado a família diante do Senhor. Ah, meu Deus! Assim como o Senhor prometeu ao povo de Israel a manifestação de juízo contra aqueles que fizeram injustiça contra o teu povo. Lembra, meu Deus, daqueles que nos perseguem. Lembra daqueles que se levantam contra nós, que são muitas vezes o motivo da nossa dor, mas não para feri-los, mas para usar de misericórdia e compaixão. Porque o Senhor Jesus diz: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É claro que nós pedimos misericórdia e compaixão,
por aqueles que nos perseguem, mas pedimos ao Senhor também proteção. Não é porque pedimos ao Senhor o bem para eles que estamos dispostos a sofrer o mal que eles nos oferecem. Nos protege, nos guarda, Senhor, do impiedoso, do agoreiro. Nos protege, nos guarda do ciumento, daquele que traz a maldade no coração. Espírito Santo, lembra da oração dessa pessoa que clama e ora como uma mãe, como a esposa, como uma filha, dessa pessoa que clama e ora como um marido, como um pai, como um filho. Essa pessoa que ora como alguém que teve a sua relação destruída, que até hoje sente essa dor. Espírito Santo, liberta agora essa pessoa dessa dor, desse sofrimento da alma, essa pessoa que perdeu as forças para lutar, essas pessoas que se sentem desequilibrada, oprimida. Meu Deus, vem levantar agora esse povo como um povo forte. Vem levantar agora esse povo como um povo abençoado. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão fechar negócio, aqueles que vão fazer a sua feira da semana, aqueles que saem para estudar, aqueles que simplesmente saem para passear. Meu Deus, guarda os caminhos dessa pessoa. Que haja luz e proteção do Senhor para todos esses que têm orado e clamado comigo em um nome do Senhor Jesus. Clamo também, meu Deus, por esta água, apresentada ao Senhor para o bem e pelo bem daqueles que delas beberem. No momento que o doente, o enfermo, o perturbado, beber desta água, receba a cura que vem de Deus. E aqueles que têm me ajudado nesse canal, aqueles que têm cooperado, seja o Senhor a luz na vida de cada um deles, seja o Senhor a proteção, seja o Senhor a prosperidade das obras das mãos deles, em tudo que eles fizerem, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.